Ok, colegas, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia de hoje, o dia 16 de julho de 2021, e vamos dar seguimento agora fazendo o julgamento de 2 itens da pauta em relação aos quais há pedido de acompanhamento pela patrona da contribuinte. A contribuinte é a TNL PCS-SA. TNL PCS-SA. São os itens 181 e 182 da pauta. A patrona que vai acompanhar é a doutora Marcela Cavalcante. Ana Tereza, a patrona está lá na sala aguardando para ser convocada? Sim, presidente. Ok, então pode fazer a convocação da patrona. Assim que ela entrar na sala, a conselheira Ana, que é a relatora, vai fazer a leitura do relatório, daí aliás, se bem que não vai ter sustentação oral, né? É só acompanhamento. Então pode fazer a convocação da patrona Ana. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 181, 182 da pauta, doutora Marcela Cavalcante. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar no link enviado no chat. Com as sessões de julgamento ao vivo a partir de agosto, né? Para os patronos vai ficar bem melhor, né? Porque eles vão poder ficar assistindo e vão poder acompanhar para saber, porque eles ficam na sala de espera, no atual formato, aguardando sem saber, né, o que está acontecendo, se vai demorar, se não vai. E com o vídeo ao vivo, né, com transmissão ao vivo, eles vão poder acompanhar e saber se já está na hora, se não está. Conseguiu, doutora? Ok. Só clicar no link, por favor. Patrono convocado, presidente. E obrigada, Ana. Obrigado. Bom dia, doutora Marcela. Bom dia. Seja bem-vinda à nossa sala virtual. Obrigada. Nós vamos fazer agora o julgamento dos itens 181 e 182 da pauta, da contribuinte TNL PSS SA. A senhora pediu para acompanhar o julgamento, né? Então vai acompanhar, não é sustentação oral, é só acompanhamento. Certo. Nós tivemos, antes desse item, sustentação oral em relação a vários itens da mesma empresa, e aí várias sustentações orais e processos meio demorados, por isso que demorou esse tempo todo, tá? Mas agora vamos fazer o julgamento dos seus itens. Esses itens são de relatoria da conselheira Ana. Ana, você vai fazer a leitura na ordem da pauta? Bom, eles não têm dependência um com o outro, não. Ah, perfeito, então. Então, colegas, agora é o julgamento do item 181 da pauta, da TNL PCS-SA, de relatoria da conselheira Ana. Ana, 181, pode iniciar, então, a leitura. Pode começar. Bom, aqui o 181, ele é um auto de infração de obrigação acessória, que o contribuinte ele deixou de apresentar documentos fiscais solicitados pela fiscalização, que é o CFL 38, violando o artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.212. A DRJ ela manteve o lançamento e o contribuinte ele sustenta que a multa não pode ser aplicada porque houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212, que é a contribuição das cooperativas, e essa obrigação acessória está vinculada àquela obrigação principal que se refere às contribuições das cooperativas. Eu até conversei com o Beni um pouco antes, eu estou alterando o voto que está na pasta T, que
Na pasta T eu deixei um voto que eu estava negando o provimento ao recurso voluntário, mas eu pedi um auxílio para a doutrina e estou alterando meu voto para dar provimento. E eu explico por quê. Eu entendo que a multa de deixar de exibir documentos fiscais, de fato, ela é uma multa, é uma obrigação acessória que não está vinculada à obrigação principal. Ou seja, independente da obrigação principal ser mantida ou não, a obrigação acessória subsiste. No entanto, eu entendo que temos um problema aqui normativo, porque quando o STF declarou a inconstitucionalidade desse inciso 4º, ele não modulou os efeitos em que pese ter sido pedido pela União. Então, o STF declarou a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc. Sendo o efeito ex tunc, a lei nasceu nula, ela nunca existiu no ordenamento jurídico. Então, de forma automática, ocorre o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, de modo que aquela norma nunca existiu no ordenamento jurídico. E o artigo 33, ao prever essa obrigação acessória, ele diz que o contribuinte é obrigado a apresentar os documentos que se relacionem a contribuições previstas nesta norma, nesta lei, na 8.212. Se a contribuição prevista no inciso 4º nunca existiu, a gente tem um problema no preceito primário da norma. Ela guarda um preceito em branco, e daqui eu me socorro com a doutrina do direito penal, a qual eu fiz algumas buscas em vários doutrinadores, que eles entendem que, inclusive, a norma penal em branco poderia ser inconstitucional se eu tivesse uma previsão que viesse de um preceito normativo que fosse infralegal. Mas, de todo modo, havendo a declaração de inconstitucionalidade do complemento da norma penal em branco, e aqui eu tenho uma norma de infração a uma obrigação tributária, eu tenho que aquele dispositivo não pode ser aplicado. É o que a gente tem com relação à tipicidade tributária, que também é a mesma coisa que ocorre na tipicidade penal. Eu tenho um conceito abstrato e eu preciso que ele se encaixe ao preceito concreto do que o contribuinte realizou na prática. E se eu não tenho, dentro do meu preceito normativo, o que seja aquela contribuição, eu não tenho como dizer que o contribuinte infringiu aquela norma, posto que nunca existiu no ordenamento jurídico a contribuição de 15% incidente sobre as cooperativas, sobre os valores pagos às cooperativas. E, além disso, a gente tem aqui no âmbito do direito tributário o que o artigo 106 diz em relação à aplicação da multa mais benéfica. Então, ainda que eu pudesse alegar que o fato gerador, quando ocorrido, a norma ainda estava em vigor, fato é que hoje ela não está e ela nunca existiu. Eu tenho um preceito normativo em branco e eu não posso aplicá-la ao contribuinte nem manter essa obrigação acessória. Então, eu estou concluindo por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração aqui relacionado ao CFL 38. Ok. Colegas, em relação ao item 181 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso. Essa é a tua conclusão, né, Ana? Dar provimento ao recurso. Ok. Podemos ir direto para a votação, né? Francisco, como você vota? Uma situação bem nova, assim, para mim aqui. Eu tinha visto e os argumentos da Ana são fortes, são razoáveis, mas no momento, eu vou continuar ainda no entendimento anterior, eu vou divergir para negar provimento. Ok. Gregório? De fato, os argumentos da relatora são bastante pertinentes. Agora, além do relatório fiscal, pelo relatório fiscal da infração, eu não consegui vincular os documentos que foram solicitados a
ao pagamento para a cooperativa. Você veja, foi solicitado livro diário. Livro diário ali você tem uma infinidade de informações. Relação mensal de ticket de refeição e cesta básica fornecidos a cada um dos empregados. E o que mais aqui? Diz a fiscalização, relação mensal dos valores, prêmio mais custo, mais IOF de seguro de vida. Eu não consigo fazer essa vinculação dos documentos que foram solicitados a essa contribuição que foi julgada inconstitucional pela STF. Eu vou acompanhar a divergência do Francisco. No caso, a própria DRJ, ela concluiu que as contribuições aqui tratadas eram a da cooperativa, e eu trago também esse trecho da DRJ que ela fala isso, apesar dela reconhecer que é a contribuição de 15% sobre as notas fiscais das cooperativas, ela não acolhe esse argumento de que, por entender que a obrigação acessória é independente. Ok. Márcio, como você vota? Eu admiro muito o racional da Ana, eu acho muito pertinente, inclusive, mas aqui eu tenho um elemento contemporâneo, cronológico a ser analisado. Quando é requerido os elementos que subsidiam uma ação fiscal, é requerido sem saber o que vai se encontrar. Então, no momento em que você requer o livro diário, e esse livro diário não lhe é apresentado, você consuma a obrigação acessória, você consuma o descumprimento da obrigação acessória que se converte em principal. Se depois, decorrência da análise que foi efetuada, é descoberto que foi feito um lançamento contra um tributo que não é exigível porque não existe no ordenamento jurídico, que é esse caso da cooperativa, aquele fato já se consumou. Ele poderia ter encontrado outras coisas também, poderia ter descoberto outros lançamentos. É uma hipótese que eu vejo que é diferente da apresentação deficiente, porque a apresentação deficiente pode ser dirigida, direcionada àquele tipo de contribuição. Então, nesse sentido, eu também acompanho a divergência do Francisco, embora o racional da Ana seja muito inteligente, muito brilhante também. Renata, como você vota? Eu ratifico tudo isso que o Márcio disse, realmente o racional é muito brilhante, como sempre, a Ana é ótima, mas eu também entendo que essa infração, ela é uma infração instantânea, ela traz em si um dever de colaboração com a Receita, a Secretaria da Receita Federal. A Receita necessita desses documentos, ainda que posteriormente esse tributo venha a ser declarado inconstitucional, mas quando o contribuinte não entrega o documento, eu concordo com o Márcio, acho que isso é uma infração instantânea, ela já se caracteriza naquele momento, independentemente de no futuro o eventual tributo que estivesse sendo apurado, venha a ser declarado inconstitucional pelo Supremo, porque o que se trata aqui é exclusivamente de uma infração, de não apresentar, de não colaborar com a Receita Federal na fiscalização. Então, portanto, eu acompanho a divergência do Fran também. Ok, Renata. Rafael, como você vota? Divergência do Francisco. Ricardo? Eu acompanho a divergência. Eu também acompanho a divergência. Francisco, como você abriu a divergência, e é uma questão bem tranquila, eu posso designar você para fazer o voto vencedor? Eu vou sugerir distribuir, porque eu já estou com voto vencedor nessa... Eu posso assumir o filho do Francisco nesse caso, se não quiser. Eu estou com muitos processos para... O Francisco no paternidade eu posso. Então tá, Rafael, você faz então. Então, aqui no caso, a decisão da turma foi por negar provimento ao recurso voluntário, né, por maioria. Então, colegas, para o item 181 da pauta, da contribuinte TNL PCS-SA, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana, que deu provimento ao recurso. Designado para regir o voto vencedor o conselheiro Rafael. Ok? Então, essa é a decisão para o item 181, e estou registrando na ata também que a patrona, a doutora Marcela, acompanhou o julgamento. Agora vamos para o item 182 da pauta, também da contribuinte TNL PCS-SA.
Ana, item 182, pode iniciar a leitura. É um auto de infração de obrigação principal, com relação, onde foram lançadas contribuições devidas a outras entidades, terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos servidores empregados, e nos seguintes levantamentos, são 4 levantamentos: alimentação paga em dinheiro, ticket de refeição sem o PAT, seguro de vida em grupo e ajuda de custo. A DRJ, ela concluiu a procedência parcial do lançamento, porque entendeu que até a competência 11 de 2003, os créditos haviam sido extintos pela decadência. Após o contribuinte apresentar o recurso voluntário dele, a unidade de origem trouxe aos autos a informação de que esse contribuinte havia apresentado mandado de segurança junto à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tendo como pedido a dispensa do recolhimento da contribuição devida ao INCRA. Bom, passando ao voto, eu inicialmente estou conhecendo em parte o recurso voluntário e deixo de conhecer as alegações relativas ao não recolhimento da contribuição ao INCRA. Em que pese o STF já ter declarado a constitucionalidade dessa contribuição, eu entendo que o mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, ele gerou a concomitância dessa parte do recurso voluntário em que ele alega que não tem a exigibilidade da cobrança ao INCRA. Com relação ao restante do recurso, eu estou conhecendo. O contribuinte alega também que é indevida o recolhimento da contribuição ao SEBRAE. Esse tema também foi julgado pelo STF, recente, agora em 2021, onde ele declarou a constitucionalidade dessa cobrança da contribuição ao SEBRAE. Então, nesse ponto, eu entendo que sem razão o contribuinte. Passando aos levantamentos que foram apurados pela fiscalização, o primeiro deles é o auxílio alimentação, com pagamento em pecúnia, em dinheiro. E eu trago aqui, inicialmente, uma explicação, que é aquela explicação que a gente tem padrão, com relação à desnecessidade da empresa estar escrita no PAT. No entanto, como é de conhecimento da gente e como já foi declarado em ato declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando o auxílio alimentação ele é pago em dinheiro e com habitualidade, independente da empresa estar escrito ou não no PAT, deve haver o recolhimento da contribuição. E aqui no presente caso, o contribuinte ele está dizendo, desde a impugnação, que esse auxílio alimentação ele só é pago em dinheiro no mês de admissão do funcionário. Aí ele fala que é uma forma de compensar o funcionário, porque o funcionário entrou no primeiro mês e aí ele tem que receber aquilo ali em dinheiro para conseguir ter alimentação naquele período inicial. A DRJ, ela não analisou o argumento do contribuinte de que a verba não era paga com habitualidade, mas tão somente no primeiro mês do funcionário. E a DRJ também não analisou as planilhas que o contribuinte anexou junto à impugnação como forma de comprovar que ele só pagava aquele auxílio alimentação em dinheiro no primeiro mês. Então, eu entendo que é imprescindível para a nossa análise, para fins de determinar se há ou não a incidência da contribuição previdenciária aqui, saber se aquele auxílio alimentação em dinheiro era pago com habitualidade. E, para isso, é imprescindível a análise desses documentos que o contribuinte anexou junto à sua impugnação. Eu entendo que a decisão da DRJ está omissa nesse ponto, razão pela qual eu estou votando inicialmente pela nulidade da decisão, para que os autos retornem à unidade de origem e a DRJ faça análise dessas planilhas, até porque esse órgão julgador não pode analisar sem a anterior análise da DRJ, sob pena de supressão de instância, mas eu também estou apresentando aqui um voto alternativo, que é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, porque esse mesmo procedimento fiscal que deu origem a esse auto de infração, que aqui é a obrigação de terceiro,
também deu origem a um outro auto de infração, que era a contribuição patronal. E esse processo ele foi distribuído aqui para a segunda turma da segunda Câmara da segunda sessão, e agora em março de 2021, eles deram provimento ao recurso voluntário, por entender que foi provado pelo contribuinte que ele só pagava o auxílio alimentação em dinheiro no primeiro mês do funcionário, e que por isso não havia habitualidade e não tem que haver a incidência da contribuição. Então, de forma alternativa, caso a turma entenda melhor, em vez de determinar o retorno dos autos à instância de origem, eu proponho acolher as ações de decidir desse voto condutor da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão, e dar provimento para que esse levantamento do auxílio alimentação pago em dinheiro seja excluído da base de cálculo das contribuições. Dando sequência, tem o ticket de alimentação sem inscrição no pátio. Essa matéria aqui já é bem pacífica na turma, que independente de ter a inscrição no pátio ou não, não incide a contribuição previdenciária nesse caso, quando é o ticket de alimentação in natura, e assim a DRJ já havia consignado. E passo para o terceiro levantamento, que é o seguro de vida em grupo, que inclusive a gente já julgou hoje pela manhã, que é um ato declaratório da PGFN, dispondo que não incide a contribuição no seguro de vida em grupo, e mesmo também que não haja previsão em convenção ou acordo coletivo. Esse entendimento também veio na nota SEI número 11 de 2019, que inclusive é assinado pela presidente do CARF, a doutora Adriana. Nesse sentido, a gente tem outros precedentes também aqui do CARF. Então, aqui nesse ponto, eu voto pelo provimento do recurso voluntário para excluir esse levantamento do seguro de vida em grupo da base de cálculo. E, por fim, o último levantamento é a ajuda de custo. A fiscalização, ela concluiu que haveria incidência da contribuição sobre esses valores pagos a título de ajuda de custo, porque o contribuinte não comprovou que eles só eram pagos quando havia a efetiva mudança de local de trabalho do trabalhador. E a contribuinte também não trouxe novas provas de que aquele valor foi pago quando ele efetivamente mudou. E, inclusive, isso que consta no artigo 28 da Lei 8.212. Então, nesse último ponto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo esse valor da ajuda de custo no lançamento. Tá, então, primeiro um voto para anular a decisão de primeira instância, e sendo superada essa questão da nulidade, daí você entra nas questões de mérito e dá provimento parcial ao recurso voluntário, né, Ana? Eu até coloco nesse primeiro ponto, o primeiro é o conhecimento parcial, na verdade, que é com relação às contribuições devidas ao INCRA, que eu não estou conhecendo. E nesse segundo ponto do voto alternativo, eu coloco lá no meu voto que ele é alternativo, mas não subsidiário. Então, por ser dois entendimentos que eu acolho, eu proponho que a turma decida da melhor forma, porque o retorno dos autos também gera um prejuízo tanto para a máquina pública quanto para o contribuinte, e a outra turma aqui no CARF já decidiu, dentro do mesmo procedimento, dentro do mesmo mandato de procedimento fiscal, que o contribuinte comprovou que só era pago aquela verba no primeiro mês. Eu acho que se aplica aí nesse caso o parágrafo 3º do artigo 59 do decreto 72/35, né? Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, me parece que é o caso, a autoridade julgadora não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Tá. E o não conhecimento da decisão e a anulação da decisão da RJ,
É porque ela não apreciou algum documento, Ana? Porque o contribuinte ele alega na impugnação que ele só pagava o auxílio alimentação em dinheiro no primeiro mês do funcionário, então que não tinha habitualidade nessa verba. E ele traz algumas planilhas que ele junta junto à impugnação para comprovar que esse pagamento só ocorria no primeiro mês. E essas planilhas não foram analisadas pela DRJ. A DRJ ela concluiu simplesmente que deveria haver incidência das contribuições porque não tinha inscrição no pátio. Então, a DRJ não entra nesse aspecto da habitualidade e da análise das planilhas. E é bom reforçar que, nesse caso que a Ana está apresentando, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais, elas não integram o salário de contribuição. Então, demonstrado que é pago eventualmente, nesse caso, né, no ingresso do empregado, eu acho que também não integra o salário de contribuição, como já decidiu o acordo na outra turma. Agora, a isenção do auxílio alimentação é pago quando ele é pago in natura, né? Quando ele é pago em dinheiro, ele não está dentro das exclusões, né? Não, só se ele é pago em dinheiro e com habitualidade. A premissa é essa, né? De que você recebe mensalmente o auxílio alimentação. A premissa é essa, mas nesse caso específico aqui, o valor que é pago em dinheiro é uma única vez no primeiro mês de trabalho do empregado. Ele tem que ter ser em dinheiro e ser habitual. São as duas premissas básicas para ter o recolhimento da contribuição. E como o argumento do contribuinte é justamente a falta de habitualidade, porque só pagava no primeiro mês, é imprescindível que a gente veja se as planilhas podem comprovar isso. E, inclusive, é isso que está no voto aqui da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão. Tá. Diligência aqui não é o caso, né, Ana? Não, porque teria que passar pela DRJ análise. Tá. Vamos votar, gente? A questão do INCRA, você está conhecendo normal, né? Isso? Ou não? Não está conhecendo. É a parte que eu não estou conhecendo. Eu vi que a DRJ conheceu normal da impugnação, né? Ela não... Até porque vem depois do recurso voluntário que vem essa informação nos autos que haveria um mandato de segurança. Tá certo, perfeito. Colegas, então, preliminarmente, a conselheira, então, está votando no sentido de anular a decisão de primeira instância para que a DRJ profira uma nova decisão, apreciando essas planilhas, porque o único fundamento da DRJ foi a falta de inscrição no PAT, né? Foi isso, né? O único fundamento, né? Mas a fiscalização
teve também um fundamento que foi o do pagamento em pecúnia, né? Tanto é que ela descreve lá como nome do levantamento pagamento em pecúnia, né? E eu acho que o contribuinte, não sei, eu não vi a impugnação, mas ele deve tratar disso na impugnação, né? Que foi pago em pecúnia apenas um mês. Isso deve ser. Esse argumento ele traz na impugnação, que é pago em pecúnia, mas é só no primeiro mês. Aí ele até explica esse procedimento. Ele fala, bom, se o empregado acabou de entrar, ele só vai receber o salário depois, e ele precisa se alimentar. Então, esse pagamento ocorre em dinheiro no primeiro mês, até como uma forma de compensar, até que ele receba. E aí ele diz, e as minhas planilhas que eu estou anexando, elas estão comprovando isso, conforme se observa e tal, ele vai explicando. E esse argumento de ausência de habitualidade e de que as planilhas fariam prova disso não foram analisados pelo DRJ. Tá. Só um pouquinho. Colegas, vamos fazer a votação, então? Francisco, como você vota? Eu vou votar na primeira opção que a Ana apresentou, de anular e retornar os autos para a DRJ analisar. Ok. Então, acompanhar a relatora, né? Tá. E no conhecimento também, né? Conhecer parcialmente, na parte conhecer... É acompanhar integralmente, né? Acompanhar, né? Isso. Gregório? Eu vou acompanhar a segunda opção da relatora, ou seja, superar a nulidade da decisão de primeira instância, vez que no julgamento do mérito o resultado é favorável ao contribuinte, à luz do parágrafo 3º, artigo 59 do decreto 7235. Tá. Então, vamos dizer assim, nesse ponto agora, nesse momento, você diverge dessa nulidade da decisão recorrida? Supero, né? Aliás, isso... Não quer fazer uma votação separada? Primeira parte, depois se superar faz a segunda? Eu acho que nem superar, é só dizer que é a opção 1 ou 2. Eu acho que não tem divergência com relação ao meu voto, porque não é alternativo, mas não subsidiário. Então, a gente pode perguntar inicialmente se preferem a opção 1 ou 2, de retornar à origem ou de superar. Eu acho que é assim mesmo. Se vencido o Gregório ou a proposta inicial, está definido, né? Então, Francisco 1, Gregório 2. Isso. Próxima. Ana 1. Não, eu 1 e 2. 1 e 2, né? A Ana daí fica com o que der ali, então. Tá. Então, tá. A proposta do Francisco, então, vamos dizer assim, é anular a decisão de primeira instância. A do Gregório é superar a nulidade e entrar no mérito, e o mérito vai ser favorável a contribuinte, daí é aquela questão. Não só anular e retornar os autos para ela analisar. Proferir uma nova decisão. Uma nova decisão. Isso. Márcio. E se no número 2 houver divergência? Aí vamos ver o que vai dar. Aí a gente vê. Márcio, como você vota? Eu acho a opção 2 a mais razoável para o caso concreto, até para evitar tumulto processual e conferir eficiência à máquina pública. Mas a opção 2 não é anular a decisão por instância, né? Você entendeu, né? A opção 2 é aquela que reconhece a eventualidade desse pagamento. Isso, essa aí, né? Perfeito. Isso. Então, o Márcio acompanha a proposta do Gregório. Renata, como você vota? Eu também acompanho a proposta do Greg. Rafael? Proposta do Gregório. Ricardo? Proposta do Dr. Gregório. Ana, vou falar então. Acho que é então, bom. Eu fico com a do Gregório. Eu vou acompanhar então a proposta do Francisco. Aí como é que vai ser assim? Aqui, ó. Aí quando eu termino, eu falo assim, ó, não cabe a este órgão julgador análise das planilhas.
assim seria imprescindível o retorno dos autos. No entanto, considerando o disposto no parágrafo 3º do artigo 59, aí eu dou continuidade a como está o voto. Aí eu faço esse acréscimo até que o Gregório falou, do 59, parágrafo 3º, como modo de juntar e dar continuidade ao voto e dar provimento nessa parte. Ok, então tá. Tá. E daí nessa parte, então, superamos, agora todos nós temos que lidar com essa parte agora, né? Essa parte que você, alguma coisa você dá, alguma coisa você não dá. Nossa, gente, que enrolação, né? Eu talvez devia ali estar só no- meio libriana aqui no dia que fiz. Agora, só no final do voto ali é fazer a consideração da ajuda de custo. Você deixou só em dar parcial provimento, né? Para reconhecer, negar provimento, ajuda de custo, né? Reconhecer Pode ser, que eu não conheço da contribuição ao INCRA por concomitância, da alegação de inexigibilidade, e eu nego o provimento com relação à ajuda de custo, que é o último ponto. Desculpe, doutora. Em processos que houvesse proposta de preliminar, de acatar uma preliminar, e que fosse vencido o relator, no texto apareceria: uma vez vencido, continuo este voto da seguinte forma. Não é o caso, né, de constar isso no texto, não. É que, assim, proposta 1, proposta 2, eu achei tão curioso. Assim. É diferente, né? Agora, por certo, Dene e Francisco, que tinham votado, né, pela, digamos, preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, aí vocês vão ter que se manifestar em relação a essa questão dessa alimentação em pecúnia, né? Porque, assim, a Ana deu provimento nessa matéria, aí eu acompanhei, Márcio também, Renata também, enfim. Aí vocês têm que ver se vocês vão acompanhar ou não, né? Eu acho que aqui, no caso, gente, eu estou inclinado a pedir vista do processo, Ana. Aí, para dar uma olhadinha certinho em cada uma dos tópicos, né? Porque se fosse devolver para DJ era tranquilo, né? Anula tranquilo. Agora, como daí a gente vai ter que entrar, e essa questão um pagamento em pecúnia e o restante não, aí eu tenho que dar uma verificada o que está certinho nos autos, como que está aí, se está claro, se está bem definido, né? Aí depende de eu dar um exame, fazer um exame mesmo no processo com mais cuidado, né? Então, aí eu não me sinto à vontade para votar assim, né? Tanto para divergir de você quanto para acompanhar você, né? Nas duas situações. Então, se ninguém pedir vista, eu vou pedir vista. Então tá, na parte, então superamos a nulidade da decisão por instância, vamos votar agora o mérito, né? Não, para a gente ganhar tempo, eu já peço vista. Eu sou o primeiro a votar. Você pede vista? Uhum. Tá. Não vista de mesa, que não vai dar tempo, vista mesmo. Não, vista normal. Então tá, colegas, o item 182, viu, doutora Marcela, esse é um caso mais complicadinho, né? É bom a gente dar uma olhada com mais calma no processo. Então, o item 182 vai ser com vista para o conselheiro Francisco. E aí, só para registrar na ata, porque aí são várias, o teu é um provimento parcial, mas ele é grande, né? Eu acho que eu vou colocar assim, provimento parcial, acho que nos termos do voto da relatora, né? Porque senão vou ter que colocar. Eu vou ver como é que eu faço ainda, tá? Eu vou ver se eu coloco na vista, porque quando a gente registra a vista, a gente registra também como que a conselheira votou. Então, mas eu vou ver como é que eu faço aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ficar assim. Um instantinho.
Então, eu estou registrando assim, ó, para o item 181 da pauta, da TNL PCS SA. Eu não estou entrando em detalhes com relação a essa votação de nulidades, essa ampla instância. Estou colocando assim, ó, vista para o conselheiro Francisco. A relatora apresentou o seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário. Daí, 3 pontinhos para ver se eu vou colocar o que foi decidido pelo voto da relatora. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Acho que pode ser assim, né, colega? É uma decisão... A relatora o quê? Apresentou o seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário. Ela conheceu em parte, né? Conhecendo em parte do recurso, na parte conhecida... Isso, exatamente. Conhecendo em parte do recurso e na parte conhecida, dando-lhe provimento parcial. Provimento parcial. Na sequência, o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Vamos fazer assim, então. Tá bom, doutora Marcela? Então, aí a gente retoma daí o julgamento no próximo mês, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Então tá, até mais então. Esse caso... Foi uma decisão muito inteligente, porque o Ricardo, que é delegado, pode não retornar no próximo mês, ou pode retornar, então ficaria uma situação bastante estranha, né? Se houvesse julgado fracionado com, eventualmente, um outro conselheiro suplente. Sim. E a certeza meu não retorno, Márcio, eu estarei de férias oficiais. Não coincidem minhas férias com a minha sessão, né, conforme regimento. Sim. As minhas sessões, mas com a de vocês. Então, colegas, agora vamos fazer as vistas de mesa que faltaram. Podemos fazer? Gregório, o pessoal que pediu... Não, tem um vídeo gravado. Tem a sustentação gravada. É verdade, é verdade. Já estava de olho na vista de mesa. É verdade, temos uma sustentação oral com vídeo gravado. E é da mesma contribuinte, né? Tá certo. Colegas, o item 183 da pauta, da mesma contribuinte, tem pedido de sustentação oral por vídeo gravado. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. É a primeira vez que eu faço aqui com esse sistema. Só um instante. Só que antes de compartilhar a tela, é claro, a Ana vai fazer a leitura do relatório. Deixa eu só localizar aqui o planilha. Tá. Sou eu que vou compartilhar, Dani, né? Ou aqui já é mais tranquilo você compartilhar? Olha, eu vou tentar, tá? Eu vou tentar compartilhar. Opa. Vamos ver se eu consigo. Se der problema, tá? Aí vocês me falam. Só um pouquinho, tô deixando o vídeo no ponto aqui. Agora é diferente o sistema. A gente abre o vídeo aqui. A gente abre o vídeo aqui, aí eu compartilho a minha tela com vocês. Antes, o Jitsi era bem mais fácil, colocava o link ali, né? Agora é diferente. Então, tá. Ana, então, item 183 da pauta, da contribuinte TNL PCS-SA, item 183, faz então um resumo para nós do relatório, e daí na sequência eu já faço a disponibilização, a transmissão do vídeo daí, tá bom? Pode começar. Tá, esse processo, ele reúne 3 autos de infração. O primeiro auto de infração é contribuição patronal e SAT-RAT.
O segundo é contribuição destinada a terceiros, e o terceiro é obrigação acessória, por ter deixado a empresa de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados. E no relatório fiscal consta que os fatos geradores do lançamento foram agrupados em 3 levantamentos, que é o CC, contrato de confidencialidade, CI, contribuintes individuais, e DS, diferença de salário. A DRJ, ela relata que o contribuinte não questionou os lançamentos do levantamento CI e DS, e julgou impugnação improcedente quanto ao levantamento CC. E no recurso voluntário, a contribuinte, ela alega que houve o pagamento integral da obrigação exigida na obrigação acessória, e quanto aos outros 2 autos de infração, que são da obrigação principal, ela fez o recolhimento no que diz respeito à diferença salarial, que é o levantamento DS, e o levantamento que está no CI. Então, a única matéria que veio para a gente é com relação à incidência das contribuições sobre os valores decorrentes dos contratos de confidencialidade, que a recorrente alega não ter natureza salarial, e que estão tanto no auto de infração do patronal, quanto do de terceiros. É isso, o relatório. Ok. Ana? Vamos ver se eu consigo aqui, deixa eu ver como é que funciona. Abrir a bandeja de compartilhamento. Tá. O compartilhamento é assim, ó, tem uma barra de menus no meio, aquela barrinha escura, tem a mãozinha e tal, tem um quadradinho com uma flechinha, né? Eu cliquei ali, abriu uma bandeja de compartilhamento, daí mostra embaixo todas as minhas telas abertas, né? As telas que estão abertas, inclusive, são telas do e-processo. Deixa eu fechar aqui algumas. Tá. Eu vou escolher o vídeo e eu vou compartilhar. Veja aí como é que acontece. Está funcionando, Dani. Mas está sem áudio. Tem que ativar o áudio aí. Está sem áudio? Deixa eu colocar aqui nessa. A ver se não é o áudio do próprio YouTube, hein? Não, aqui tá com áudio. Ah, tá aí, tá, né? Aqui tá com áudio. O vídeo, ele tava na tela auxiliar. Eu coloquei agora na tela... Vejam se vocês conseguem escutar. Não. Não? Tirar o meu microfone. Presidente, com licença. Quando o senhor compartilha o vídeo, logo acima tem o botãozinho que o senhor libera o som. Onde tem área de trabalho, acima um pouquinho. Quando o senhor coloca compartilhar, e área de trabalho, logo em cima tem um botãozinho que passa para o lado que ele vai liberar o som. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, parar compartilhamento. Estou parando o compartilhamento, tá? Você fala na área de trabalho. Onde na área de trabalho? Eu clico na bandejinha ali, abrir bandeja. Sim. Tá. Incluir áudio no sistema, é isso? Isso. Incluir áudio, é um botãozinho pequeno. Perfeito. Isso. Perfeito. Agora entendi. Colegas, vamos lá. Vejam se conseguem escutar agora. Ilustríssimos conselheiros e conselheiras, a questão ao crivo de vossas senhorias é simples. Diz respeito à incidência de contribuição patronal, SAT, RAT e devidas a terceiros sobre valores pagos pela recorrente a pessoas físicas em razão de contratos de confidencialidade. Com todas as vênias, tanto a fiscalização quanto a DRJ, ao encampar o ato de lançamento quando julgou improcedente a impugnação,
promover um esforço hermenêutico para concluírem que, em razão de cláusula de não concorrência e de confidencialidade, haveria um tempo à disposição do empregador. Assim, esses valores pagos em razão dessas cláusulas seriam remuneração numa acepção jurídica e, portanto, base de cálculo das contribuições. Com todas as vênias, aqui nós entendemos que houve uma distorção fática do que seriam essas cláusulas e a consequência foi a inobservância de regras do direito posto, de norma jurídica. E nós sabemos que deixar de aplicar a lei equivale a reputá-la inconstitucional. É o que nos diz a súmula vinculante 10 do Supremo. E exercício judicante de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas não pode ser realizado pela administração pública julgadora. É o artigo 26A do Decreto 7235, súmula 2 do CARF. Não compete à fiscalização, à administração julgadora, fazer juízos de constitucionalidade de lei. Ela tem que aplicar, ela não pode deixar de aplicar. E deixou-se de aplicar a lei. Em primeiro lugar, porque omitiu-se ou ignorou o conteúdo jurídico do que é remuneração. Remuneração é um signo que tem conteúdo jurídico definido pelo direito no artigo 457 da CLT. E, basicamente, remuneração é aquilo que é pago pelo trabalho. Pressupõe a existência de um vínculo jurídico laboral. Os valores pagos a título de contrato de confidencialidade, cláusulas de não concorrência, de outra forma, eles pressupõem, para que haja eficácia dessas cláusulas, o encerramento do vínculo jurídico. A remuneração paga, remuneração na acepção jurídica da CLT, pressupõe relação jurídica de trabalho. É paga pelo trabalho realizado pela pessoa física. Já os valores pagos a título de não concorrência, de confidencialidade, dependem do encerramento desse mesmo vínculo jurídico. Não pode ser considerado como remuneração, com todas as vênias, pois a eficácia dessa cláusula contratual, que gera uma relação jurídica diferente da relação jurídica laboral, pressupõe o encerramento dessa mesma relação jurídica laboral. Nós sabemos que o direito positivo protege as pessoas jurídicas e empreendedores, protege os seus segredos. Nós sabemos que a concorrência desleal ela é uma justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Portanto, durante o contrato de trabalho, todos os segredos comerciais ao qual o trabalhador tem acesso, eles devem ser resguardados, preservados. Mas o direito positivo não protege as pessoas jurídicas quando encerrado esse vínculo de trabalho. Por essa razão, é comum a inclusão de tais cláusulas em contratos de trabalho, de não concorrência, de confidencialidade. Afinal, a pessoa física conheceu todas as peculiaridades do negócio, os segredos comerciais, as eventuais fragilidades da pessoa jurídica que lhe deu emprego por um determinado tempo. É uma forma de motivar essas pessoas físicas a, uma vez encerrado o vínculo jurídico de trabalho, que elas não exponham a terceiros esses segredos comerciais da pessoa jurídica que lhe deu trabalho até então. Mas vejam, não é algo que é pago pelo trabalho, é algo que é pago para incentivar um não fazer, um não revelar segredos, um não realizar concorrência desleal. Portanto, não se pode, sob qualquer aspecto, considerar que essas cláusulas desencadeiam uma relação jurídica de trabalho, notadamente porque a eficácia dessas cláusulas pressupõe o encerramento do vínculo jurídico laboral. Os valores pagos a título de não concorrência, a título de confidencialidade, portanto, jamais poderiam ser enquadrados como remuneração. Não podem ser enquadrados como remuneração, porque são pagos em razão do encerramento do contrato de trabalho e para garantir o segredo comercial da pessoa jurídica. É algo para que se inclua no ordenamento uma relação jurídica cujo objeto é um não fazer, diferente do que é
uma relação jurídica de trabalho. Outro signo normativo que foi distorcido pela fiscalização e pela DRJ com todas as vênias é o tempo à disposição do empregador, em razão das cláusulas de não concorrência, das cláusulas de confidencialidade. Tempo à disposição do empregador, no direito, é chamado de sobreaviso. Também tem uma definição jurídica no artigo 244, parágrafo 2º da CLT. E também pressupõe um vínculo jurídico efetivo, um vínculo de emprego efetivo. Está textualmente na norma. A cláusula de confidencialidade só tem eficácia se encerrado o vínculo de emprego. Não se pode consentir, portanto, que seria ali, em que razão dessa cláusula, haveria uma obrigação da pessoa física de estar à disposição do seu empregador em período fora do período normal de trabalho, porque a pessoa jurídica já não é mais empregadora. Não existe mais o vínculo jurídico de trabalho. Agora, se a fiscalização quisesse, de fato, ali, enquadrar esses valores pagos como remuneração a qualquer título por qualquer trabalho ou serviço prestado, ela precisaria se desincumbir do dever de exaurir a matéria tributável. E aqui é a de argumentando tanto. Por quê? Porque essas cláusulas contratuais, de fato, também prevêem o seguinte: encerrado o vínculo laboral, a cláusula de não concorrência de confidencialidade garante o pagamento de valores dessas pessoas físicas que deixaram de trabalhar para a pessoa jurídica, para a recorrente, garantindo que não informarão, não exporão os segredos comerciais da pessoa jurídica e, mais uma obrigação, como essas pessoas trabalharam e conhecem a expertise da pessoa jurídica, a realização do seu negócio, para que, se for de desejo da pessoa jurídica, chame essas pessoas físicas a prestar-lhe consultorias. E aí, em razão do valor pago pela cláusula de não concorrência, não haveria uma nova remuneração por essa consultoria. E aqui é preciso organizar cronologicamente. Primeiro, encerra-se o trabalho, o vínculo jurídico de trabalho. Posteriormente, a pessoa jurídica chama essa pessoa física numa eventualidade para prestar-lhe uma consultoria, e aquilo que ela já pagou a título de cláusula de não concorrência já seria ali uma remuneração por essa consultoria ou por mais de uma consultoria eventualmente realizada. Mas aqui é uma eventualidade. E esse é um ponto importante. Porque para configurar esses valores como remuneração em razão de consultorias prestadas por pessoa física que deixou de trabalhar para a recorrente, seria preciso comprovar que realizou-se essa consultoria. Não se pode exigir do contribuinte a prova diabólica, a prova negativa dos fatos. E é dever da fiscalização, quando realiza lançamento, pelo artigo 142 do CTN, exaurir a matéria tributável, exaurir os fatos. E a fiscalização não trouxe nenhuma comprovação de que pessoas físicas que receberam valores a título de contrato de confidencialidade voltaram à pessoa jurídica para prestar consultoria, para que se considere aqueles valores como remuneração em razão da consultoria. Porque não são. Esses valores eles são pagos para garantir o não fazer, não revelar segredos comerciais. Eventualmente, se for chamado a prestar uma consultoria, não haverá a percepção de nenhum outro valor. Mas é nessa eventualidade, e a eventualidade tem que ser comprovada por quem de direito? A distribuição do ônus da prova é dinâmica. No exercício da fiscalização, quem prova a realização que houve a ocorrência dos fatos jurídicos tributáveis, quem comprova é a fiscalização, é a administração pública. E não houve essa comprovação. Portanto, e aqui aproveitando o ensejo para reiterar todos os fundamentos e pedidos recursais, nós pugnamos pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário com esse destaque. As cláusulas de
de não concorrência, as cláusulas de confidencialidade, elas pressupõem o encerramento do vínculo jurídico de trabalho. Elas incluem uma obrigação à pessoa física de não fazer. Os valores são pagos em razão do encerramento do vínculo de trabalho. Portanto, não pode se considerar esses valores como remuneração. E o fato de haver uma eventual possibilidade de ser chamada a pessoa física para essa consultoria jurídica, por si só, não pode fazer concluir que essas cláusulas de contrato fazem surgir um vínculo de trabalho, de prestação de serviço, para que esses valores se tornem remuneração. É preciso exaurir a matéria tributável. É preciso comprovar que houve a prestação da consultoria. Só assim seria possível concluir que essa remuneração, que esses valores pagos, são juridicamente remuneração. Caso contrário, não se pode assim concluir, com todas as vênias. Portanto, pedindo provimento ao recurso, nós requeremos que seja cancelado o lançamento naquilo que ainda existe em discussão, considerando os pagamentos que foram realizados no início do processo administrativo fiscal. Agradeço a atenção de vossas senhorias e desejo um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado. Então tá, colegas. Todos ouviram? Então tá. Ana, já adianto, como a gente pediu vista naquele outro processo, eu já tenho disposição de pedir vista desse também. São 2 processos, mesa contribuinte, né? Eu acho que é matéria, para mim, é nova, né? Acordo de confidencialidade, né? Cláusula de confidencialidade, Então, eu queria estudar com mais atenção. Você pediu vista naquele processo, Francisco, para não iniciar a discussão toda aqui, você pediria vista nesse processo também? Pode ser. Assim a gente não... Ana, então você pode passar para o seu voto. Já falei de vista, né? A Ana nem leu o voto ainda. Mas já para adiantar, então você pode fazer um resumo só do seu voto, Ana? Né? Para a gente ganhar tempo e fazer as vistas de mesa. E aí, faz um resumo e aí faz a sua conclusão, profere a sua conclusão. Pode começar, então, Ana. Tá, eu estou dando provimento ao recurso voluntário, por entender que esses valores pagos a 6 pessoas físicas não são base de cálculo das contribuições, que, de fato, elas decorrem desse contrato de confidencialidade, e que esse contrato, só explicando, a TNL, ela foi sucedida pela Oi. Então, aqui é uma empresa de telecomunicação, e é esse o contrato de confidencialidade que eles têm com relação à saída da Oi, né? No sentido de que você não vai captar clientes concorrentes, que você não vai divulgar os segredos. E nesse contrato também consta que dentro desse período de 12 meses que eles ficam nesse período de confidencialidade, eles podem ser chamados pela empresa para prestar alguma consultoria. Então, com base nesse pedaço final de que eles poderiam ser chamados a prestar uma consultoria, a fiscalização entendeu que haveria um tempo à disposição do empregador. Eu entendo que não é um tempo à disposição do empregador, e aí eu trago aqui o entendimento do o que tem na CLT e o que tem na doutrina trabalhista sobre tempo à disposição, sobre o sobreaviso também do empregador, demonstrando que esse tempo que é após o contrato de trabalho não se confunde nem com o tempo à disposição nem sobreaviso, e que esse valor que a pessoa recebe após a extinção do contrato de trabalho, ele tem caráter indenizatório. Eu não achei aqui no CARF algum julgamento que seja exatamente idêntico. Eu achei um voto do João Adnucci, aqui na nossa turma, mas com outra composição, em que era um ex-diretor, ex-presidente, que saía do cargo de presidente do conselho e recebia também uma remuneração para ficar com a confidencialidade naquele período, e que essa verba foi tida como uma verba indenizatória.
porque está compensando de você, está indenizando aquele período que você deixa ali e mantém o segredo da empresa. Bom, em síntese é isso, mas está bem explicado no voto. Então, eu estou dando provimento ao recurso voluntário para que o levantamento de contrato de confidencialidade seja excluído da base de cálculo das contribuições lançadas. Lá na segunda, você está me vendo? Tá, bem baixo. Melhorou? Melhorou. Lá na segunda, né? Há processos em relação, não era a confidencialidade, mas ele tinha um impedimento de assumir um novo cargo. Ele ficava assim, pagando uma quarentena. De repente pode ajudar em alguma decisão ou outros colegas, tá bom? Eu não sei precisar qual é, mas ele é do começo do ano de 2019. Tá. Não é a mesma coisa, mas pode ser interessante. E é justamente contribuição previdenciária e havia o contrato, ele recebia para que não assumisse outro cargo em outra empresa, outra diretoria, uma coisa assim. É um tipo de confidencialidade. Tá. Tá. Colegas, então a conselheira relatora está votando em relação ao item 183, no sentido de dar provimento. O lançamento todo é esse código de levantamento, né, Ana? Não tem outro código, é só esse código, né? E aí, em suma, o teu voto é dar provimento ao recurso, né? Então, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso. Francisco, passo a palavra a você, Francisco. Eu vou pedir vista. Ok. Melhor assim, eu gostaria de dar uma examinada nesse processo. O outro da mesma empresa também já saiu com vista. Então, já aproveitamos, já examinamos 2 processos, matérias assim não tão comuns, né? Então, principalmente essa, né, que envolve essa cláusula de confidencialidade. Então, colegas, para o item 183 da pauta da TNL-PCS-SA, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Francisco. A relatora apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Vista para o Francisco, item 183. Tá? Retomamos no próximo mês. Sua voz ficou diferente depois do vídeo. Sorry. É aqui, ó. É isso aqui, ó. É que eu uso esse microfone aqui do meu filho, ó, que é mais caprichadinho. Microfone de youtuber. A gente é cringe aqui pro seu filho. Essa geração aí é nada a ver com a minha geração, nada a ver. Assim. Então tá. Então, item 183, vista para o conselheiro Francisco. Colegas, vamos fazer as vistas de mesa? Nós temos tempo, né? Acho que dá para fazer, acho que não vai ser negócio... Gente, é votar, acompanha ou não acompanha, sabe? Vistas de mesa. Pode ser? Vamos lá? Vistas de mesa. Porque à tarde nós vamos ter sustentações orais também. Vista de mesa. Vamos lá, então. Tá. Nós temos... A primeira é a minha, a Cibio 34. Não, quer dizer, desculpa, sorry, não, eu tô com sorry na cabeça. Desculpa, isso, Cibio, item 34 da pauta, quem pediu vista foi o conselheiro Gregório. Gregório, vou passar a palavra a você, pode falar. Eu vou acompanhar o relator. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá. Apenas para recordar, eu estou dando parcial provimento para reconhecimento da decadência do período de 1 a agosto, inclusive, 1 a agosto de 2002, inclusive. E no mérito está negando o provimento, né? Isso. Colegas, esse é o voto do conselheiro
Márcio, ele está colhendo parcialmente a prejudicial decadência e está cancelando o lançamento até a competência 8 de 2002, inclusive. E no mérito ele está negando o provimento. Francisco, como você vota? Acompanho. O Gregório adiantou, acompanha, né, Gregório? Renata? Acompanho, relator. Rafael? Relator. Ricardo? Eu acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 34 da pauta, da SBio Segurança Bancária e Industrial Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o crédito tributário lançado até a competência 8 de 2002, inclusive. E, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? E no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 34 da pauta. Vamos agora para o item 71. Item 71, É seu. do contribuinte Aristófanes de Castro Schuller, né? Aristófanes de Castro Schuller. É aquele caso lá que o contribuinte alega que o rendimento é herança, né? Deixa eu só abrir aqui meu voto. Só um instantinho. 71. Opa, só um instante, pessoal. É o item 71 da pauta. Eu votei no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Inclusive, no voto, quando eu apresentei o voto, depois que eu faço uma transcrição, vocês estão com o voto aberto aí, depois que eu faço a transcrição ali da decisão recorrida, eu trago um parágrafo e no final dele digo assim, desse modo, até a homologação judicial da partilha, eu vou tirar do meu voto homologação judicial da. Eu vou deixar assim, desse modo, até a partilha, o espólio responde pelos tributos devidos. Eu vou tirar a homologação judicial, porque é possível partilha sem homologação judicial, feita por escritura pública, em algumas situações. Então, eu vou deixar bem abstrato, assim, desse modo, até a partilha. O espólio responde pelos tributos, tá? É só uma observação antes de passar a palavra para o Gregório, que eu vou tirar o judicial, tá? Gregório, gostaria de votar já ou gostaria de fazer algum comentário? Eu vou divergir. Eu vou dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Aqui a infração apurada pela fiscalização é omissão de rendimentos, decorrência de uma ação judicial trabalhista. O contribuinte aqui autuado, ele é filho do titular, de um dos titulares daquela ação judicial. E aí, naquela ação judicial, junto com a impugnação, o contribuinte trouxe uma decisão proferida naquela ação judicial. Rapidamente, vou ler um trecho aqui. Na execução de sentença, tendo em vista o falecimento do autor Leonardo, os seus filhos, acho que são 5 filhos aqui listados, requereram sua habilitação na forma do artigo 1055 e seguintes do Código de Processo Civil. Citada, a União não se opôs ao pedido de habilitação. É o relato. Os atrasados a que têm direito os sucessores do decujus, em decorrência da lide, são herança. Devem ser partilhadas entre todos os herdeiros, não se tratando aqui de ação personalíssima ou intransmissível, o que exige a regular habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido. Então, o próprio juiz aqui da causa reconhece que esses rendimentos aqui se tratam de herança para os sucessores do decujus, e aí, à
artigo 39, inciso 15 do Regulamento de Imposto de Renda vigente à época, bem como do artigo 6º, inciso 16 da Lei 7713, heranças são isentos do imposto de renda, então vou dar provimento e, ad argumentando, ainda que se fosse o caso de ser tributável esse rendimento, eu determinaria o recálculo do crédito tributável avançado para ser apurado com base no regime de competência. Como eu voto, presidente. Ok. Colegas, eu voto, então, no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Eu até achei, assim, um pouco temerária essa a forma como o juiz se expressou ali e tal. E se aparecer mais algum herdeiro, né? E se aparecer? Não se sabe, né? Não foi feito partilha, não foi... Mas tudo bem, isso aí é uma... como não teve a partilha, e antes da partilha, as obrigações as dívidas do contribuinte têm que ser pagas, são pagas com o espólio que paga, depois que foram pagas todas as dívidas, o que sobra, e se sobra alguma coisa, aí sim, essa parcela que sobra é dividida entre os herdeiros habilitados, né, e confirmados que são herdeiros, e aí essa parcela esquinhão, sim, esse sim é herança isenta de imposto de renda. Então, como não teve todo esse processo, segundo consta nos autos, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Então, tá, o Gregório, que pediu vice de mesa, adiantou o voto já, vai dar provimento ao recurso voluntário. Na eventualidade da sua decisão, por acaso, não prevalecer, Gregório, daí a gente entra na questão do regime de competência, né? Daí a gente, se for o caso, né? Daí a gente vota lá. Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Relator. Márcio? Relator. Renata? Divergência. Rafael? Relator. Ricardo? Relator. Ana? Divergência. Tá. Então... Tá, agora, seguinte, o recálculo pelo regime de competência não foi pedido, o contribuinte não pediu isso aqui, né, no recurso, eu não vou dar o recálculo, porque não foi pedido, né, aí o Gregório está propondo, então, conhecer, determinar de ofício o recálculo do imposto pelo regime de competência, é isso, né, Gregório? Né? Então, tá. Agora vou perguntar a vocês se vocês acompanham o relator nessa proposta para eu conseguir na ata. Francisco, recálculo do imposto pelo regime de competência, de ofício. Você acompanha o relator? Acompanho o relator não, o Gregório? Não, acompanho o relator. Relator, né? Então, tá. Eu vou só negar provimento ao recurso. Márcio? Gregório. Gregório. Renata? Gregório também. Rafael? Relator. Relator. Ricardo? Relator. Ana? Gregório. Deu a mesma votação? Não, o Rafael... Ah, não, tá certo. O Márcio me acompanhou agora, deu empate. O Márcio. Eu acompanhei você e o Márcio acompanhou a divergência. Não, você acompanhou o DN. Eu acompanhei DN e Márcio acompanhou a divergência. Isso, deu empate. É o recálculo, né, pelo RRA? Isso. Mas você não costuma acompanhar, Rafa? Hã? É porque é de ofício? Não, na verdade, por causa da questão. Ele não é parte, teria em coerência com a parte principal, qual é a origem do crédito. Ele pode ter sido até receber. A questão tudo bem, mas não é dele o crédito, tem que partilhar e acabou. Mas nesse caso nem é isso que está em questão, é sobre a aplicação do RRA. Mesmo que venha a ser partilhado e ele está reconhecendo de ofício, por conta da decisão do STF. Então, não interferiria em nada com relação ao crédito ser ou não ser partilhado. Seria só um plus que seria adicionado ao crédito, por consequência do RRA.
Você tem, Rafael, nessa parte do RRA reconhecido de ofício, recálculo pelo regime de competência? Eu acho que nos meus últimos não. Eu acho que não. De ofício, não. Pelo que eu me lembro, não. Pelo que eu me lembro, eu teria que fazer um levantamento, mas pelo que eu me lembro, não. Tá. Então, por maioria, negar provimento. Daí, vencidos... Não é maioria, não, é? Não. É empate. Negar provimento a maioria. Empate foi o recálculo. Não, mas ele está no recalque agora. Ah, tá. Não, só para redigir aqui. Ah, tá. Vencidos... Então, vencidos foi o Gregório, a Renata... Não, foi o Márcio, né? Márcio, você acompanhou o relator na herança ali? Não, eu te acompanhei, eu só não te acompanho no recálculo do RRA. Eu acompanho o Gregório para o recálculo do RRA. Ah, tá. Então, vencidos conselheiro... Foi Ana, Renata e Gregório. que Peraí. Então, vamos lá. Gregório, quem mais quanto ao provimento do recurso? Eu e a Ana. Ah, então ficou Gregório, Renata e Ana. Tá. Então, vencidos conselheiros Gregório, Renata e Ana, que deram provimento ao recurso. Tá. E, de ofício, determinar o recálculo do crédito tributário pelo regime de competência, aplicando as alíquotas, tal. Colocar assim, e por maioria por empate aí. Por empate, determinar de ofício e por empate determinar de ofício o recálculo do regime de competência. Melhora a redação, tá? Vencidos os conselheiros. Presidente, Oi. Nesse ponto, justamente, eu fiquei pensando aqui, meu histórico, usualmente eu conselho de ofício, fiquei pensando, enquanto fazia a sua redação, eu peço licença para mudar meu voto e realmente acompanhar a divergência e determinar de ofício o recálculo, tá? Então a votação não fica empate, fica por maioria. Desculpa o inconveniente, mas realmente eu fiquei me mastigando aqui por dentro. Então tá, em vez de empate, e também por maioria aí, né? Também isso. Por maioria de votos. Determinar de ofício o recálculo do imposto pelo regime de competência. Vencidos os conselheiros Dene, Francisco e Rafael, isso? Que apenas negaram provimento ao recurso. Que apenas negaram provimento ao recurso. Aqui é bom ter um voto, tem que ter um voto vencedor, né? Agora você faz, Gregório? Nesse aqui? Alguém se habilita. Renata. Olha o Márcio aí. Oi? Olha o Márcio aí. Márcio, você acompanhou ele, né, Márcio? Pode ser? Então, designado o Márcio, conselheiro Márcio, para redigir. Tá? Vai ser só redigir a parte do RRA, né? Só. Vai dizer assim, acompanhe o relator com relação à matéria ali e tal, mas, porém, determino de ofício o recálculo. Vai ser 2, 3 parágrafos, bem simplesinho,
Tá bom? Então, para o item 171 da pauta do contribuinte Aristófanes de Castro Schuller, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata e Ana, que deram provimento ao recurso. E também por maioria de votos, determinar de ofício o recálculo do imposto pelo regime de competência, aí utilizando as tabelas, alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os conselheiros Dene, Francisco e Rafael, que apenas negaram o provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Márcio, tá? Depois eu melhoro a redação. Mas a decisão é essa. Para o contribuinte, o recálculo já vai ser bastante vantajoso, com certeza. O próximo item com vista de mesa. É o Rafael 86, Tero Toshi Hashimoto. Posso só fazer um pequeno comentário? Oi, pode falar. Cheguei a ver situações antes, isso era comum antes de eu às vezes, dependendo do valor, comumente acabava sendo tão pequeno é verdade. Pagar. Ou então, eles acompanharam tantas vezes que o imposto de renda não era a pagar, que eles começaram a assumir a situação de já dar o provimento. Tá? Eu acho temerário, mas enfim, é só um comentário que eu faço. É bem interessante, né? Já começaram a achar que não valia nem a pena fazer o recálculo. Não é esse o caso. Mas é só mais enriquecendo a situação. Mas isso mudou com a chegada dos novos conselheiros, mudou. Ninguém mais ficou satisfeito com isso, não. Tá certo. Colegas, com relação agora ao item 86 da pauta, do contribuinte Terutoshi Hashimoto. A dúvida que o Francisco teve aqui, e eu também tive nesse processo, é porque no voto do conselheiro relator, ele está afastando... deixa eu abrir o voto aqui do... É 86, né? Deixa eu abrir o voto. 86. As passagens aéreas ali da... Julgamento em diligência, e aí na diligência a Receita considerou as despesas do aéreo, né? Que ele tinha lançado para ser excluído. E aí eu concordei. É porque ali na diligência, o que causou dúvida, porque na diligência ele pegou um tópicozinho e não entrou em detalhes. Ele só disse, não, torna essencial para a atividade, mas não entrou em detalhes, que era ressarcimento das passagens, né? Que era a despesa que ele tinha com as passagens. Né? Então, aí como o Rafael falou em ressarcimento de passagem, mas a gente fica assim, né? Mas peraí, se foi ressarcido, essa não é uma despesa que dá para deduzir, né? Se ele recebeu de volta. Aí eu fui dar uma olhada na impugnação, é um caso, é assim, ó, esse contribuinte, ele era um agenciador de trabalhadores para trabalhar no Japão, né? Ele fazia ponte. Então, brasileiros aqui, descendentes de japonês, ou brasileiros mesmo que quisessem trabalhar no Japão, falava com essa pessoa, ele era uma espécie de um agente, né? Aí, e ele tinha um contato com alguma empresa lá no Japão que recebia essa mão de obra. Então, esse agenciador, que é o contribuinte, ele recebia, por exemplo, lá dessa empresa no Japão, $2.000 para cada trabalhador que ele mandasse para o Japão. Né? Então, ele montou uma agência, né? Para cada trabalhador que ele mandasse para o Japão, ele receberia $2.000. E desses $2.000, até o contribuinte faz ali umas contas ali na impugnação, ele diz que $800 era a passagem aérea que ele tinha que pagar com esses $2.000 para o trabalhador ir para o Japão, aí tinha mais uma despesa consular, mais uma outra despesa lá com entrevista, parece. Aí, conclusão, no final sobrava $500. Então, ele recebia lá do Japão, lá da empresa, $2.000, aí tinha as despesas, passagem aérea e tal, e sobrava $500. Então, na verdade, não é bem que ele era ressarcido, ele recebia um valor lá, que dá para dizer assim, que é a remuneração, né, a bruta, né, a remuneração bruta, para ele mandar os brasileiros,
e o que sobrava mesmo para ele era $500. Então, nesse caso, realmente, faz sentido, né? Faz sentido. Ele recebia um valor bruto, como se fosse a remuneração bruta, e ele tinha que pagar as despesas para mandar o brasileiro lá para o Japão, e aí o que sobrava era a renda dele, né? A renda líquida. Então, deduzir realmente a passagem aérea nesse caso, eu acho que faz bastante sentido. Então, daí eu acompanho, então, o relator. O relator, na verdade, está aplicando aqui a decisão da fiscalização que veio da diligência, porque a DRJ pegou. Na diligência. Isso. Aí, na diligência, ele fez a consideração do que tinha documento em língua portuguesa e tinha comprovante, que foi possível identificar, e reconsiderou essas, vamos falar, essas despesas aí, né? E aí eu estou acompanhando ele. Tá. Então é isso, tá? O conselheiro relator está dando provimento parcial, recurso voluntário, para reduzir a base de cálculo do lançamento, uma redução na base de cálculo, em face do resultado da diligência. Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Ricardo? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 86 da pauta, ficará assim o resultado. Item 86. Acordam os membros do colegiado. Item 86 do contribuinte Terutoshi Hashimoto. Item 86. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer como base de cálculo do lançamento o valor de R$ 140.499,62, conforme relatório de folhas. Aí o conselheiro cita o relatório da diligência, né? Eu vou até colocar em vermelho aqui para talvez eu melhore a forma de fazer a indicação do relatório, né? Relatório da fiscalização. Inclusive, eu vi ali no e-processo que tem numerações sobrepostas, tem que ver certinho qual que é a numeração. Eu vou deixar em vermelho aqui. Eu tinha colocado a numeração via PDF, quando você abaixa o processo inteiro. Daí o Chico tinha chamado a atenção disso. Aí eu coloquei de acordo com a numeração que consta na folha. Então eu vou deixar uma observação aqui para ver certinho, tá? Mas essa decisão, de qualquer forma, se quiser colocar somente o valor tal qual na diligência datada, a data da diligência, que daí tem a data do relatório, aí também passa, porque é o valor. Perfeito. Não, tranquilo, eu vou ver uma forma aqui de deixar bem amarradinho ao resultado da diligência. Que daí eu altero aqui a conclusão para não dar divergência para o dispositivo. Quando a ata for publicada, daí você vai ver certinho. Exatamente. Beleza. Beleza. Então, colegas, item 86 do Terutoshi Hashimoto, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer com base de cálculo do lançamento o valor de R$ 140.499,62, conforme relatório de folhas tais lá da diligência. Esse foi o item 86. O próximo item agora, com o seu vista de mesa, deixa eu olhar o horário. 120, Vamos tentar ir mais um pouquinho, nem que atrás... 122, Paulo Roberto Tessarolo Inter, da Ana. Tá. Deixa eu abrir só um pouquinho. Deixa eu abrir o voto. É sempre bom eu abrir aqui. (122) Tá. O voto da conselheira no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, para que a DRJ anular a decisão recorrida, a decisão da RJ, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para julgamento e análise do mérito da controvérsia, uma vez que a DRJ não conheceu da impugnação por concomitância, né, Ana? Aí você está afastando a concomitância, você não está reconhecendo a concomitância, e aí devolve para a DRJ, então, superar a concomitância e apreciar as alegações. Eu pedi vista de mesa, Ana, eu vou divergir de você e não vou reconhecer, e vou negar provimento ao recurso, tá?
É como eu voto. Vamos lá, então, os demais lá. Francisco, como você vota? O Dene, tem uma nas ações ali, tem um período que engloba, que tem os recolhimentos que ele fez anteriormente, e em relação ao pedido, tem a decisão do juiz, inclusive, que reconhece a incidência da tributação. Eu estou na dúvida aqui, eu tenho uma dúvida o seguinte, se eu conhecer do recurso, eu não teria que ser justamente a decisão de Ana de retornar para a decisão de origem, analisar, que eu reconhecer... Não, o recurso... Se eu reconhecer, eu estou dizendo que não tem concomitância. Não é isso? Se eu reconheço, eu estou dizendo que não tem concomitância. Se eu estou dizendo que não tem concomitância, eu estou dizendo que a DRJ ela não analisou porque disse que tinha. Então, se eu reconhecer, eu não teria que devolver para a DRJ analisar? Ou então eu posso não conhecer, aí seria outra situação. Não, é que a DRJ, ela não conheceu, certo? Isso. O contribuinte recorreu dessa decisão. É isso, né, Ana? Recorreu dessa decisão que não conheceu. Isso. Aí vem para nós, tá? A gente vai conhecer do recurso da DRJ. A gente vai reconhecer do recurso. Vai conhecer, normalmente. Aí, se der provimento ao recurso, é o voto da Ana. Se der provimento, devolve para a DRJ daí apreciar, depois vai voltar de volta para o CARF, para julgar o mérito. Mas aí onde está? Mas eu estou perguntando porque eu estou na dúvida. Eu estou nessa linha sua aí, exatamente, eu vi. Ela abrange um período ali que o juiz reconheceu a incidência do imposto de renda, de negar provimento. Agora, a minha pergunta é, se eu conheço do recurso, se eu nego provimento, eu não estou suprimindo a instância lá da DRJ? Não, se você negar provimento, você vai manter... A minha decisão é essa, acompanhando inclusive a decisão do juiz. Se você negar provimento, você vai manter a decisão da DRJ. A DRJ não conheceu, né? Se você negar provimento, você está dizendo que a concomitância existe com o processo judicial. É isso que você está decidindo. Se eu reconheço que tem concomitância, eu não conheço do recurso. Se tiver concomitância, eu não conheço do recurso. Isso que eu estou levantando. Não, mas tem que conhecer. Tem que conhecer, sabe por quê? Porque é o recurso do contribuinte. Entendeu? É o recurso. É que nem quando a DRJ não conhece da impugnação por ser intempestiva, tá? Se a impugnação é intempestiva, nem tem processo, PAF, processo administrativo. Em tese, daria até para não conhecer aqui. Mas a DRJ disse que é intempestiva a impugnação e o contribuinte recorre dessa intempestividade. E vem para nós, a gente tem que julgar. A gente tem que conhecer do recurso e dizer se é tempestiva ou não, né, a impugnação. Se a gente dizer que a impugnação realmente é intempestiva, aí mantém a decisão da DRJ e nega provimento do recurso. A concomitância é a mesma coisa. A DRJ está dizendo que tem concomitância e não está conhecendo do recurso, da impugnação. O contribuinte recorreu dessa decisão, vem para nós, a gente agora tem que dizer se a DRJ está certa ou não. Se a gente entender que a DRJ está certa e que tem concomitância, aí nega provimento do recurso e encerra aqui. Se a gente entender que a DRJ não está correta e que deveria ter, que não tem concomitância, aí a gente tem que, é o caso, né, anular a decisão de primeira instância e devolver para julgar o resto. Será que eu estou fazendo confusão? Porque para mim, a gente, na tempestividade, a gente reconhece só para analisar aquele ponto específico. E analisou, foi isso que a gente está analisando. É isso que a gente está analisando aqui. Foi devolvido só o não conhecimento em primeira instância. Só isso. Isso que foi devolvido. Ana, é só isso. Então tá, eu nego o provimento. É só concomitância mesmo que a gente está vendo aqui, né? O teu voto é só concomitância, né, Ana? O teu voto é só concomitância. Tá, o conselheiro Francisco, então, está votando divergindo, né, e negando provimento. Gregório. Relatora. Márcio. Divergência. Renata. Relatora. Rafael. Relatora. Ricardo. Divergência. Então, deu empate, né? Deu, né?
Só um instantinho, colegas. Deixa eu ver que horas são, para aí, só um instantinho. Ana Tereza, só um instantinho, tá? Sem problema, presidente. Só um instantinho. Enquanto tu vai para a redação, Gregório, então ainda tem o 128 do Rafael. Eu não anotei quem pediu vista do 128. Ah, foste tu? Ah, eu não tinha anotado. Tem o 130 meu, tem o 135 do Rafael. 135? Não anotei 135. Não, desculpa. Não, desculpa. E tem os da Renata de ontem, que aí é 165, né? Não, 137 e 168. E o 37. Tá bom. 37 68. Ah, sim. O 68 eu anotei. 37 não anotei. O 68 foi o Dani que te pediu. Aí à tarde tem 2 sustentações orais. Então vai dar, eu acho que dá tempo, sim. Tá, colegas, ó, rapidinho. Item 122 da pauta, do contribuinte Paulo Roberto Tessarolo Winter. Eu não tinha falado agora o nome do contribuinte. Item 122 da pauta, Paulo Roberto Tessarolo Winter. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, o conhecimento foi integral aqui, né, Ana? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 22/2002, em face do empate do julgamento, dar-lhe provimento para anular a decisão proferida pela TRJ e determinar o retorno dos autos à instância de origem para julgamento com análise de mérito da controvérsia. Tá? Vencidos conselheiros Francisco, Márcio, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso. Tá? Essa é a decisão, então, para o item 122. Só um instantinho, tá, Ana? Mais um instantinho só. Um instantinho. Vocês querem interromper agora e retomar depois? Melhor, né? Só tem mais 4. Só tem mais 4. Só tem mais 4. A gente faz os 4 depois do almoço, né? Senão, daqui a pouco vai dar 1 hora, a gente está aqui, de repente, ninguém se enrosca, né? Então, tá. Colegas, faltam 4 dias, a gente faz à tarde. Vamos encerrar a gravação agora e retomamos na sessão de julgamento da tarde daí, tá? Daqui 1 hora, 1 hora e pouquinho de almoço, tá bom? Rafael e Ana Tereza podem encerrar a gravação.